Estenda suas mãos. Diga Espírito Santo. Diga mais forte, Espírito Santo. Eu te peço que nessa noite o Senhor me toque como nunca tocou antes. Espírito Santo, transforma a minha vida hoje. Basta um toque do Senhor para minha vida mudar para sempre. E hoje eu estou aqui. Hoje eu toco nas orlas das suas vestes. E eu não sei o que o Senhor vai fazer, Jesus. Mas enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te soltar. Eu quero um toque do Senhor nessa noite. Toca como o Senhor quiser. Eu te peço, Espírito Santo, muda a minha história hoje. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Transforma minha casa, transforma os meus negócios, a minha família. Me faça hoje um embaixador do teu reino. Eu quero experimentar hoje o sobrenatural, o que eu jamais experimentei. Eu falo agora a toda voz nos lugares celestiais, a toda voz do inferno, a toda palavra de acusação, de medo, de culpa, de religiosidade, caladas em nome de Jesus. Eu declaro que nada e nem ninguém vai me impedir hoje de arrebatar o que é meu, de ser tocado pelo Espírito Santo. Eu falo à minha alma: aquieta-te, alma, ouça a voz do Senhor. Eu falo ao meu espírito: se abra hoje para ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quebro as barreiras, as cadeias, os grilhões. Hoje eu sacudo o pó. Hoje eu solto as cadeias, o jugo do meu pescoço. Hoje eu entro na liberdade que o Senhor tem para mim. Hoje eu acesso o sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Pode se assentar. Aleluia, aleluia. Grandes coisas o Senhor fará hoje. Amém? Você crê nisso? Pergunta para o seu irmão: está pronto para receber de Deus? Pergunta para ele: hoje você vai ser um espectador ou você vai entrar no rio? O que ele falou aí? O que ele respondeu? Não estou nem com roupa de banho para entrar nesse rio, né? Não estou nem com roupa para isso. Vai com roupa e tudo, amém? Aleluia, aleluia. E esse rio é um rio de fogo, aleluia, aleluia, Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre um entendimento que mudou a minha vida. Tiveram vários entendimentos, várias revelações, vamos dizer assim, que eu pude entrar em contato, que foram viradas na minha vida espiritual e, consequentemente, em todas as áreas da minha vida. E se você entender isso, se você abrir o seu espírito, o seu coração para entender isso, tudo pode mudar na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu, depois dos 15, né, que eu estou quase com 20, depois dos 15 tem que agora usar óculos para ler aqui minhas letrinhas. E hoje vai ter uma invasão de poder aqui, aleluia, aleluia. E você vai ser empoderado também para invadir com o poder do reino de Deus aonde você estiver, aleluia. E o Senhor vai liberar uma
comissão, uma grande comissão para você hoje, na sua área de influência, para você ser um invasor do poder do reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Pode passar aí. Aleluia! Nós precisamos entender um pouco uma diferença entre a religião e o reino de Deus. E muitos de nós fomos criados no entendimento religioso, e não é ruim, mas existe um entendimento expandido sobre Deus e o seu reino, que faz de você uma ameaça para o inferno. Na religião, a gente aprende a ir para o céu, a gente é ensinado a como ir para o céu, aleluia, o foco é o céu. Mas o reino de Deus, ele nos comissiona a invadir a terra com o céu. Aleluia. Nós temos que entender o que Deus fez no princípio, porque Jesus, ele veio restaurar todas as coisas. E o homem, ele não perdeu o domínio e a autoridade do céu. Até porque Deus nunca deu isso para o homem. Deus deu a autoridade e domínio sobre a terra. É isso que Deus deu para Adão no princípio. E Adão tinha uma responsabilidade de trazer esse domínio, esse reino sobre a terra, como uma colônia do céu na terra. Só que o homem perdeu essa autoridade, esse domínio. Na verdade, escolheu obedecer a Satanás, então passou a autoridade para ele. Então, o homem perdeu essa autoridade, esse poder, esse domínio sobre a terra. E Jesus, um dos porquês, Jesus teve que se encarnar e fazer homem, porque o homem perdeu esse domínio, precisaria um homem restaurar de novo. E Jesus restaurou isso. É por isso que ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele nos comissionou. Portanto, ide, pode passar, fazei discípulos de todas as nações. Jesus veio, restaurou, tomou de volta o domínio, e ele nos comissionou agora a discipular as nações. Aleluia! Discipular as nações. O Senhor nos chama para mudar a terra. Aleluia! Isso é tão verdade que ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E se ele nos ensinou a orar assim, é porque nós temos essa responsabilidade de trazer essa realidade. Aleluia! E dependendo qual a sua perspectiva, como você enxerga o reino de Deus, vai ser como você vai viver e se relacionar com Deus. E o reino de Deus é esse sistema de governo de Deus. É a forma que Deus governa. E Deus tem soluções para todas as áreas da sociedade. O céu tem uma forma de funcionar que em todas as áreas da sociedade é nossa responsabilidade trazer essa realidade. Aleluia. Ali. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. A gente aprende normalmente, tradicionalmente, a orar: quero ir para o céu, quero subir, que se exploda tudo aqui, estou fora, né? Mas Jesus nos ensinou a orar diferente, né? E chamou a responsabilidade para nós. Ele falou: agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Então ele quer que a terra seja cheia desse conhecimento da glória de Deus. Ele não quer que a terra se exploda e a gente vá embora. Ele quer que nós
sejamos esses embaixadores que vão trazer essa realidade do céu na terra. Aleluia! Então existe uma missão para mim e para você, manifestar o céu na terra. E esse reino, ele quer abranger todas as áreas da sociedade. Não só a área da religião, não só a área da igreja, mas para que uma sociedade seja transformada, essa realidade do céu precisa invadir outras esferas também. A política, por exemplo, as artes, a mídia, a comunicação e todas as áreas da sociedade. Assim, a sociedade começa a viver essa realidade do céu na terra. Aleluia? E isso é um entendimento expandido do reino de Deus. E Deus tem nos comissionado para isso. E o reino de Deus, ele quer invadir essas áreas. Lá em Abacuque 2,14 diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías também fala: toda a terra está cheia da sua glória. E aqui fala que a terra vai se encher do conhecimento da glória. A glória de Deus já está liberada sobre a terra. Só que nós precisamos levar esse conhecimento da glória. E a terra vai se encher desse conhecimento da glória e vamos acessar essa glória. E assim haverá restauração de todas as coisas. Em Atos, se não me engano é Pedro que fala: convém que os céus o retenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Os céus estão aguardando a igreja cumprir uma missão, e nós estamos esperando Jesus vir resolver o problema que era para a gente resolver. Você entende? Jesus nos deu uma missão, e Ele não vai cumprir a missão que é para nós, como igreja, cumprir. Aleluia! Aleluia, Jesus! Pode passar. E para uma sociedade ser transformada culturalmente, para ela ser mudada, é preciso que essas áreas sejam transformadas. Se você quer mudar uma sociedade, quer transformar uma cultura, você precisa mudar a família, mudar o sentido de família, mudar a religião, entrar no governo e mudar ali também, dominar a mídia, a comunicação, a educação, a economia, as artes, o entretenimento. Se você muda essas áreas na sociedade, você transforma uma sociedade. A cultura da sociedade é transformada completamente. E vou até indicar uma literatura que vai falar muito sobre isso. Foi um livro também que mudou bastante a minha mentalidade gospel, né, vamos dizer assim. O Deus do Arco-Íris, As 7 Cores do Amor, John Enlow. Leia esse livro, é muito bom. Ele vai falar muito sobre isso. Então, para que essa realidade do céu se manifeste na terra, nós precisamos não só pensar na esfera da religião, ou na montanha. Alguns colocam como montanhas, como esferas, como áreas da sociedade, áreas de influência da sociedade. Nós não podemos pensar só na área da religião, onde a igreja está, mas nós precisamos pensar na família, na esfera da família, na sociedade, na esfera do governo e da política, na esfera das artes e entretenimento, na esfera da economia, na esfera da educação, na esfera da mídia e comunicação. E por muitos anos, a igreja achou que essas áreas eram áreas que não eram de Deus, não eram tão espirituais assim. E a gente foca no que a gente acha mais espiritual, na área da religião. O ministério é algo na igreja. E por a igreja fazer isso, abrir mão das outras áreas, o diabo tomou as outras áreas. E o diabo tem governado as culturas, as cidades, as nações, porque ele coloca os seus governos nos topos
desses montes. E a igreja religiosa, não a igreja que vive a realidade do reino de Deus, a igreja que pensa religiosamente, fica nas suas quatro paredes ali, só esperando Jesus voltar e que se exploda o resto, e o diabo governando e discipulando as nações, que era para a igreja discipular as nações. Você entende? Pode passar. E esses 7 montes, ou 7 esferas da sociedade, 7 campos de invasão para você, aleluia, Deus, Ele quer nos posicionar estrategicamente no alto desses montes, para trazer a realidade do reino dEle e mudar a sociedade, aleluia. Na montanha da família, por exemplo, vou explicar melhor esse gráfico que eu fiz aqui, tá? Na área da família, por exemplo, a restauração e cura das gerações. Deus quer fazer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pensar geracionalmente. E talvez você não tenha um chamado para estar num púlpito aqui no microfone, mas você tem um chamado de ser uma mãe, de ser um pai que vai cuidar das próximas gerações. E isso é tão espiritual quanto estar aqui com o microfone pregando. Aleluia. Quantos já ouviram falar de John Wesley? Quantos já ouviram falar? Charles Wesley. E quantos já ouviram falar da mãe deles? Susana Wesley. Alguém já ouviu falar? Ela teve 19 filhos. Ela não era muito conhecida, mas John Wesley, Charles Wesley e outros filhos dela são conhecidos mundialmente, avivalistas mundiais. Se você vê a biografia dessa mulher, como ela criou os seus filhos, e o que eles fizeram na nação e no mundo, por causa de uma mãe que cumpriu o seu chamado de mãe. Não foi uma pregadora, foi uma mãe que ensinou os seus filhos da melhor forma. Atuou fortemente na esfera da família. Na educação, por exemplo, Deus quer uma formação de mentes transformadas, professores, mentores, cheio de sabedoria divina. Na economia, riquezas do reino para financiar propósitos. Deus tem esse chamado também. Às vezes você tem essa não sei a palavra certa, ia falar ambição, mas alguns podem ter com um mau ouvido, né? Mas às vezes você tem essa facilidade para empreender, para multiplicar, e você acha que isso não é muito espiritual, mas às vezes Deus te deu essa graça para você ser um financiador de propósitos grandiosos, aleluia, e precisa de pessoas nessa área, empresários cheios de generosidade, visão celestial. Nas artes, entretenimento, a criatividade que reflete o Criador, artistas proféticos, portadores da beleza do céu. O primeiro homem que a Bíblia vai falar que foi cheio do Espírito Santo, alguém sabe quem é? O primeiro homem que a Bíblia falou que foi cheio do Espírito Santo. Bezaleel. Ele era um artista. Ele foi cheio do Espírito Santo para construir o tabernáculo. Um artesão. Talvez você é um arquiteto, Deus quer te dar inspirações do céu para trazer a beleza do céu para a cidade, aleluia. Isso é tão espiritual quanto você está com o microfone aqui também. Refletir a beleza de Deus, o Deus Criador, aleluia. Ou você é um artista, ou você faz outros tipos de arte também, entretenimento, Deus também está nisso, aleluia. Na mídia e na comunicação, a verdade e luz nas narrativas. A mídia hoje, ela trabalha para gerar medo, né? Trabalha para gerar pavor, gerar medo. Faz um tempo já que eu não assisto jornais e tudo mais, mas a má notícia é o que vende, né? E o evangelho, a palavra evangelho, o que significa? Boas novas, boa notícia. O evangelho é boa notícia. Tem gente que quer
falar o evangelho, só que de uma forma de má notícia, né? Evangelho é boa notícia. Se o evangelho não trouxer uma alegria, uma esperança para quem ouve, não é evangelho, é uma má notícia. Evangelho é boa nova, boa notícia. E Deus quer restaurar a comunicação, a mídia. Você percebe que o céu, ele trabalha com a comunicação sempre de coisas boas. Até quando a coisa vai ser ruim, Deus fala coisa boa, para dar esperança. Deus mostrou o sonho para José, né? Mostrou o sonho, onde ele estaria, esperança e tal. Mas o anjo não chegou e falou assim: ó, José, seus irmãos vão te vender, você vai para o poço, você vai ficar escravo, você vai ficar prisioneiro, vão trair você, vão tentar. Se José ia falar, estou fora, talvez ia falar, estou fora. O evangelho sempre traz boas notícias, que traz alegria, que traz esperança, aleluia, que gera fé no seu coração. O anjo também chegou para Maria, para dar a notícia: você vai conceber, né? O Messias vai vir de você, Maria. Uau, uau, nossa. Já pensou se fosse a mídia atual, ia falar: Maria, ó, vai vir aí, só que ele vai ser crucificado, seu filho vai morrer antes de você, vão acabar com ele, você não vai ver nem os filhos dos filhos dele, não vai ter nem neto. E aí, Maria talvez não ia topar, mas a comunicação celestial trabalha com boas notícias. Então Deus quer levantar vozes que trazem esperança. No governo, na política, né? Justiça e autoridade divina, Deus quer restaurar isso. E Deus fez muito isso na Bíblia. José, um homem que Deus levantou para influenciar na política do maior império da época, e ali trouxe provisão, sabedoria do céu para trazer provisão para todo um reino, inclusive para a família dele, que depois foi lá. Daniel, Esther, muitos homens que Deus levantou para estar na política, né? Por muitos anos a gente falou, não tem como mexer com política, e os filhos de Satanás tomaram posse, e por isso que a gente sofre com as injustiças, corrupção e tudo mais, porque os servos de Deus, os que Deus levantou para estarem lá, talvez não tenham achado tão espiritual isso, mas Deus tem levantado nesses últimos tempos, e vai continuar levantando homens e mulheres que vão influenciar na política também, no governo, aleluia, para trazer justiça. Na religião, na igreja, que é esse centro de envio e avivamento, aqui a gente se enche, aqui a gente é empoderado, é capacitado para ir e fazer discípulo de todas as nações, e influenciar em todas essas esferas da sociedade, aleluia. A igreja é fora das quatro paredes, que tem essa missão contínua de empoderar, capacitar os filhos de Deus para invadirem com o céu na terra, aleluia. E aqui, só para explicar, em cada área Deus se revela de uma forma, e Deus demonstra amor de uma forma também. Na família, Deus se revela como pai, Deus é um pai, aleluia, e Ele mostra o seu amor através da força. E existe uma mentira que o diabo conta nessa esfera da família, que nós fomos abandonados, rejeitados por Deus. E a verdade de Deus é que Deus não nos abandonou e não nos rejeitou, aleluia, Ele é um bom pai. Na área da religião, Deus é o Redentor, é o Salvador, aquele que reconcilia, e o amor é revelado em forma de honra. E existe uma mentira, que nós precisamos trabalhar duros e sermos bons para conhecer Deus, a mentira do espírito religioso. Mas a verdade é que nós precisamos de um Redentor para conhecermos a Deus. Jesus Cristo é o único caminho, aleluia. No governo, na política, Deus se revela como rei, e o amor dele é demonstrado através do poder. E a mentira é que Deus não se importa conosco, e a verdade do céu é que Deus se importa conosco, aleluia. Na mídia, na comunicação, Deus é o comunicador, e o amor dele se revela através de bênção. A mentira é que Deus não tem um bom plano para nós, e a verdade é que Deus tem um bom plano para nós. Na educação, Deus é o professor, Deus é o mestre, o amor dele se revela em forma de sabedoria. A mentira é que a verdadeira sabedoria é a dependência própria.
A verdade é que a verdadeira sabedoria é depender de Deus. É o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Na economia, Deus se revela como provedor. O amor dele se revela com riquezas. A mentira que o diabo conta nessa esfera é que é inútil confiar nosso recurso a Deus. Mas a verdade do céu é que Deus se alegra em prover para nós e por nosso intermédio. Nas artes, entretenimento, Deus se revela como Criador. O amor dele se mostra através da glória. E a mentira é que Deus não quer que nós nos divertamos. Você já pensou assim? Eu achava que não era muito espiritual se divertir, né? Parece que Deus não gosta de diversão. Mas a verdade é que Deus quer que nós aproveitemos a vida. Ele criou tudo para nós, amém? Ele criou a terra, o mar, a praia, para nós, amém? Não é para os filhos do Satanás, não, aleluia? É para o filho de Deus desfrutar, amém? Fala para sua irmã, bora marcar uma viagem para a praia, aleluia. Mas vai com roupa de crente, glórias. Aleluia, pode passar. Aleluia. Nós vemos na história do povo de Israel, ela fala muito sobre isso profeticamente. Deus tirou o povo do Egito, e isso fala da salvação. Ele nos tirou do império das trevas, nos salvou. Mas o desejo dele não é simplesmente nos tirar do Egito. Ele tinha um destino, a terra prometida, aleluia. Só que esse destino, eles precisariam tirar o inimigo de lá. Tinha os jebuseus, os heveus, os ferezeus, os sei lá que eus, não sei mais o que eus, um monte de eus, tinha 7 eus a propósito, tinha 7 inimigos. Eles tinham que enfrentar essas 7 nações que estavam estabelecidas na terra prometida. A terra era para eles, mas o inimigo estava tomando posse. Então, eles tinham que tomar a cidade. Não era simplesmente ali, orando, vamos orar aqui no deserto, Senhor, mata os inimigos lá para a gente tomar a cidade. Eles tinham que entrar lá e pisar naquele lugar. Pode passar. Deus falou para Josué, como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Deus fala isso para você hoje. Onde você colocar os seus pés, eu vou te dar. Aleluia. Então eles tinham que ir lá e tomar os montes que estavam possuídos pelo inimigo. E esses inimigos, eles têm toda uma conexão, se você vê o significado dos nomes deles, com essas esferas da sociedade também. Isso fala profeticamente para nós como igreja. Deus nos salvou. A salvação é pela fé, é pela graça, não é por obras. Você creu em Jesus, você entregou sua vida para Jesus, creu no seu coração, confessou com sua boca, será salvo. Mas o evangelho não para aí. Deus te chama para tomar posse da terra prometida. Aleluia. Existe um território que Ele te chamou para se estabelecer, para governar, para trazer a realidade do céu para aquele lugar. Aleluia. E o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A W. Tozer falou isso. Se você vê Deus como um Deus limitado, você vai experimentar coisas limitadas de Deus. Então nós precisamos expandir nossos pensamentos sobre Deus. Isso vai expandir sua capacidade de receber e liberar Deus também de formas diferentes. Aleluia. Pode passar. 100% de nós aqui, você tem um chamado de ministério integral. Todos que estão aqui. Quando a gente fala de um ministério integral, é falar que você vai viver o ministério integralmente. Não é assim, eu tenho um negócio aqui, outro aqui e o ministério aqui. 100% de nós, todos que estão aqui. Só que
desses 100%, talvez 3% aqui, vai ter uma posição tradicional de ministério que a gente conhece, que é aqui, que pega o microfone aqui, que faz alguma coisa, que é um pastor, que é um obreiro, que é alguma coisa nessa esfera da religião, da igreja. 3% só dos que estão aqui, imagina. Então os 97%, o seu ministério está conectado às outras esferas. Aleluia? Lembra daquelas 7. 100% precisa estar congregando, estar como igreja unido aqui. 100% tem um chamado importantíssimo. Não é o que está aqui na frente pregando com o microfone que tem um chamado mais importante. 100% dos que estão aqui, o seu chamado é muito importante para Deus. 100% dos que estão aqui, você tem uma plataforma, você tem um púlpito. Você tem um microfone, talvez não é esse microfone elétrico aqui, mas existe um microfone, talvez é lá na sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, sua plataforma, com seus filhos. Talvez é lá no seu trabalho, é o seu púlpito. 100% tem esse púlpito, essa plataforma. Talvez e provavelmente é diferente da minha. Só que esses 97% pensam que não são tão importantes assim no reino, ou que não podem ser usados, porque talvez não é nesse púlpito aqui, nessa plataforma aqui, que você vai atuar, mas todos que estão aqui têm um chamado importantíssimo para o céu. Pode passar aí, todos que estão aqui precisam ser ungidos e carregar essa glória, essa presença de Deus. Independente da esfera, independente da montanha na sociedade que Deus te chamou para influenciar, você precisa carregar a unção e a glória de Deus. Porque é isso que vai fazer você invadir com poder esses territórios. Aleluia. Pode passar. E não é apenas a salvação que Deus nos chama. Ele nos chama para reformar os sistemas, para mudar a sociedade. Porque nós podemos estar cheio de igrejas nessa rua aqui, nesse bairro, mas continuar sendo um bairro violento, continuar tendo problemas de prostituição, de crime, de não sei mais o que, se a igreja não expandir, influenciar para fora das 4 paredes, a sociedade não vai mudar. E o evangelho do reino diz sobre isso. Existe o evangelho da salvação, mas Jesus, ele pregou o evangelho do reino, é um evangelho que traz o céu para a terra. Ele muda completamente os sistemas, ele traz o sobrenatural para o natural. É sobre soluções. Deus tem solução para todas as áreas da sociedade. Deus tem solução, tem boas novas, boas notícias para todas as áreas da sociedade. E nós somos chamados para trazer essa realidade, essas soluções para a terra. E lá em Isaías 2:2 diz assim: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. O desejo de Deus é a igreja discipulando as nações. O monte da casa do Senhor acima dos outros montes, e os montes e as nações correndo para buscar as soluções, não lá no fulano de tal, mas nos filhos de Deus. Aleluia. Miqueias 4, de 1-2, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes,
e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O desejo de Deus é que as nações, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, busquem soluções nos filhos de Deus, porque eles têm uma sabedoria que eu não encontro no mundo. Eles têm soluções que vêm do céu, assim como Daniel, assim como José. E Deus quer colocar os filhos dele em lugares altos. Essa luz que vai brilhar e vai iluminar toda a casa. Aleluia. E esse é você, aleluia. Fala, sou eu esse aí. Aleluia. Fomos chamados para discipular as nações, mudar os sistemas. Pode passar. E Satanás, ele tem uma estratégia também, e ele tem operado essa estratégia. Lá em Apocalipse 17, 9, não vamos falar escatologicamente, mas profeticamente, esse versículo. Aqui o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Fala de uma prostituta que estava sentada sobre 7 montes. O diabo, ele tem uma estratégia de 7 montes também, de 7 áreas de influência, e se ele influencia o topo, ele influencia a sociedade toda. Então o diabo coloca lá na família o seu principado, coloca lá Baal na família, Apolion na mídia, coloca Lúcifer lá no governo, coloca Mamon sobre a economia, Belzebu sobre a educação, Jezabel nas artes e entretenimento, faz só coisa pornográfica, violenta aí para acabar com a mente das pessoas. E também na área da religião ele coloca o espírito religioso, que vai fazer com que a igreja não queira influenciar nas outras esferas e fique só no seu quadrado ali, e assim ele governa as nações. Estratégia do inferno. Mas hoje aqui Deus vai levantar pessoas que vão invadir com poder as esferas da sociedade, aleluia. E o diabo tem feito isso no governo, trazendo corrupção, injustiça, roubos, na economia, pobreza, crise, escassez, na mídia, medo, más notícias, desencorajamento, falta de esperança, nas artes, terror, bruxaria, feitiçaria e muitas coisas mais. Então o diabo, ele estabelece uma porta do inferno em cada monte, em cada esfera. E a Bíblia fala, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, aleluia. Mas a igreja do Senhor precisa ir lá, precisa pisar, todo lugar que você pisar. Deus deu para nós essa terra prometida, mas o inimigo tem tomado posse. Mas Deus quer levantar os Josués e Calebes que vão entrar e invadir com poder. Aleluia. Pode passar. Pode passar. Estou finalizando já. Mateus 5, 13 a 15 diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O sal, nos tempos de Jesus, hoje a gente faz muita coisa com sal, né? Mas principalmente era um preservador de alimentos, né? Não tinha geladeira. Então, ele era um preservador. Jesus estava falando, vocês são aqueles que preservam a sociedade, senão ia apodrecer. Se não tivesse os filhos de Deus, ia virar uma podridão. Se não tivesse aqueles que conhecem o coração de Deus para trazer um pouco dessa realidade, apodreceria. Só que se nós não tivermos sabor, a sociedade vai apodrecer e vai nos pisotear. Não serve para nada, só para ser pisado, se o sal não servir para nada. O sal dentro do saleiro não serve para nada.
O sal é para preservar a terra. Aleluia. E às vezes nós achamos que quando a sociedade está nos pisando, aí é sinal, né? Jesus está voltando, então vamos ficar lá na igreja, vamos orar, vamos ficar lá na igreja. E o diabo, e na verdade é porque nós não estamos sendo sal, e a sociedade está nos pisando. E a luz, nós somos a luz também. Imagina, aí que aqui está um pouco escuro, mas imagina se tivesse tudo iluminado. Aí você acende uma luz do seu celular, ela não vai servir para muita coisa. A luz, no meio da luz, não serve para muita coisa. Agora vai para uma escuridão, sobe a montanha lá, legendário, sem sua lanterna para você ver. A luz, ela é muito importante, nas trevas, aleluia. E Deus nos chama para ser luz em meio às trevas. E não só isso, porque Ele quer colocar a luz em lugares altos para iluminar toda a casa. Quando Deus coloca essa luz dele em você, Ele mesmo quer te promover para que essa luz ilumine os ambientes. Aleluia. Aleluia. A banda pode subir aqui, para parecer que está terminando. Pode passar, mas já estou terminando. Então nossa missão, ela vai além da salvação. Lógico, a salvação é a porta de entrada. Mas se fosse somente a salvação, eu iria fazer o apelo aqui e já ia falar: Senhor, agora leva os irmãos para a sua glória, porque já foram salvos, já entregaram a sua vida, para não perder a salvação. Mas não é a salvação, Ele te chama para fazer discípulos, discipular as nações, trazer o céu para a terra, restaurar essa realidade aqui na terra como é no céu. Aleluia. E é interessante que na terra como é no céu, só que no céu não tem evangelismo no céu. No céu todo mundo é salvo, né? Não tem cruzada de milagre no céu, porque não tem enfermidade no céu. Mas existe uma forma de ser família no céu. Existe uma forma de comunicar no céu. Existe alegria constante no céu. Entretenimento e arte tem no céu, sabia? Existe muitas coisas que nós precisamos trazer para a terra, essa realidade, como é no céu. E nós fomos chamados para isso. Precisamos saber como funciona os sistemas do céu, para que seja na terra assim também. Pode passar. E nossa missão é revelar Deus de acordo com a imagem dele, que Ele depositou em nós. Deus, Ele não é só Redentor, Ele é Pai também, Ele é Rei também, Ele é Criador também. E às vezes Ele colocou essa imagem dele em você de Criador. E você sempre quis ser o pregador aqui, mas Deus chamou você para criar coisas incríveis que vão revelar essa face de Deus para as nações. Talvez você quis ser um pregador aqui do púlpito, mas Deus te chamou para conhecer Ele como papai e revelar isso para a sua casa, para a sua família, e as próximas gerações serem curadas, serem poderosas na presença do Senhor. Talvez Deus te chamou para conhecer Ele como provedor. Ele te deu graça para prosperar, para abrir empresas, negócios, para dar emprego para as pessoas, para financiar obras grandiosas, para financiar propósitos grandiosos. Mas talvez você não achava que isso era tão espiritual assim. E existe uma imagem dele que Ele colocou em você. E quando você descobre isso e flui nisso, é algo que flui. É algo que as bênçãos que não acrescentam dores. É aquela coisa que você se sente completo no Senhor. Pode passar. Isaías 60:1 diz assim: levanta-se, resplandece, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória.
As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e suas filhas, vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Aleluia. O Senhor diz para você: resplandece. Essa luz que eu coloquei em você, eu preciso que brilhe em meio às trevas. Levanta-te e resplandece. As trevas estão cobrindo a terra, mas sobre você está raiando a glória do Senhor, e a terra precisa se encher do conhecimento da glória do Senhor, e é através de nós que somos essas portas, esses portais que entram o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você é essa porta a qual o Rei da Glória entra. Aleluia, aleluia. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Sabe, eu quando comecei a conhecer Deus mais profundamente, mais de verdade, vamos dizer assim, porque a gente que nasce na igreja, filho de pastor, você ouve falar de Deus a vida inteira, mas tem um momento que você tem que decidir: eu quero conhecer esse Deus aí. Não quero ser só filho do cara que conhece Deus, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E quando isso acontece, às vezes, e até às vezes a gente ouve muitas pessoas falando isso, que aí você precisa largar tudo, né? Se você quer ser um instrumento nas mãos dele, se quer ser um pregador, alguma coisa nesse sentido. E eu queria ser um pregador, queria ser esse canal de Deus, né? E eu pensava: eu vou ter que abandonar todas as coisas que eu gosto de fazer, vou ter que parar de fazer tudo que eu gosto, né? E Deus me deu graça nas artes, meu trabalho, né? Algo que eu gosto, faço com paixão e razoavelmente bem. Depois também na área da educação, ensinando outras pessoas também. E depois eu comecei a entender isso, que Deus queria também se revelar nessas áreas. E a propósito, Ele mesmo é que colocou essas paixões em mim, esses desejos em mim, para que eu revele essa imagem dEle também nesses lugares. Quando eu comecei a entender isso e comecei a tratar isso como também um ministério, as coisas começaram a expandir muito mais. E até nas áreas dos negócios. E eu entendi que Ele colocou essa imagem dEle em mim. E talvez, se eu largasse tudo e ficasse só pregando aqui, não que isso não possa acontecer, tá? E nada contra quem Deus chama para isso, porque Deus chama alguns para viver exclusivamente também. Mas o meu púlpito lá, nessa plataforma, nessa outra plataforma, eu alcanço muito mais pessoas, muitas pessoas. Hoje as pessoas chamam eu para palestrar, às vezes até em outros estados, palestrar sobre o meu trabalho. E pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja, e nem eu querer ouvir um pastor falar, mas o Senhor me coloca lá, e eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, de engrandecer o nome dEle ali, de falar: Jesus fez isso na minha vida, Ele transformou minha vida. E muitas pessoas que não querem saber de Deus, só que elas se conectam comigo por causa do meu trabalho. E a minha oração é sempre assim: Senhor, que as pessoas me conheçam, e conhecendo a mim, elas conheçam o Senhor. Que elas olhem para mim e contemplem a sua face,
Deus quer que a luz dele brilhe. Ele te chamou para estar em territórios talvez diferentes, não para se corromper ali, mas para resplandecer a luz dele ali, para trazer a realidade do céu naquele lugar. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé. Hoje o Senhor vai ativar e te comissionar para ser essa influência de poder nas esferas da sociedade, no que Ele já colocou nas suas mãos, ou no que Ele vai colocar e vai expandir, e vai raiar uma luz maior dentro de você, que Ele mesmo vai querer te colocar em evidência, para que essa luz ilumine. E o Senhor vai levantar hoje pais, mães, que vão se dedicar à próxima geração. O Senhor vai levantar hoje aqui homens e mulheres na esfera da religião, obreiros, pastores, líderes, pastores segundo o coração de Deus. Deus vai levantar hoje pessoas aqui que vão atuar na esfera do governo, da política, líderes que vão trazer justiça para a sociedade, que vão acabar com a corrupção. Aleluia! Deus vai ativar hoje aqui comunicadores que vão trazer a comunicação do céu, esperança, paz, alegria. Deus vai levantar professores aqui, educadores aqui, mestres aqui, que vão ensinar com paixão, com amor, com verdade. Saiba, professor, todo professor é um pastor. Todo professor é um pastor. Você cuida de pessoas que você ensina, e o Senhor quer que você cuide como um rebanho dele dessas pessoas. Deus vai levantar pessoas aqui na área da economia, empresários que vão crescer, expandir, que vão abrir novos negócios, que vão prosperar, homens e mulheres de negócio, com o coração no reino de Deus, nos propósitos de Deus. Deus vai levantar aqui pessoas nas artes, no entretenimento, artistas, atletas, que vão levar o nome do Senhor nos pódios. Tem muitas pessoas que não querem saber de Deus, mas muitas vezes Deus levanta pessoas, não sei quantos veem no esporte, o cara ganha e ele começa a glorificar Jesus, ele começa a falar de Jesus ali. É Deus colocando pessoas nessas áreas para que o nome dele seja glorificado, e é um púlpito, uma plataforma gigantesca, milhões de pessoas assistem e veem o nome do Senhor sendo levantado ali. Deus quer levantar Círios, Josés, Davi, Salomão, Esther, Daniel, Bezaleel, mulheres como Susana Wesley. Deus quer levantar hoje aqui. Feche os teus olhos agora, estenda as suas mãos. Hoje é uma noite de uma ativação sobrenatural. É o Espírito de Deus quem te comissiona, quem te chama. Talvez alguma dessas áreas que nós falamos já queimou no seu coração quando foi falado. Talvez Deus vai começar a mostrar nos próximos dias. E saiba que quando você cumpre o seu propósito, o seu chamado, tudo começa a ir bem. Você se sente completo, você sente alegria, você sente paz, você prospera, você cresce. Eu quero que você agora não se distraia. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos. Nós vamos adorar ao Senhor. O Espírito de Deus vai começar a tocar você, vai começar a falar com você, vai começar a ministrar você. E eu não quero que você entristeça o Espírito Santo, que você permita ser tocado por Ele hoje. Permita-se ser tocado por Ele hoje. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo,
adore Ele. Não se distrai agora, não se distrai. 1 segundo, o Senhor pode mudar a sua vida. Um toque do Espírito Santo pode transformar a sua vida para sempre. Acesse a sala do trono hoje. Acesse o trono da graça hoje. Todo meu ser faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos a viva luz, a viva luz, a viva luz, Senhor. Fere o meu coração como a ferida de comer pouquinho. Fere o meu coração de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor, eu vou gastar minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar Adore Ele, adore Ele, adore Ele. diante do teu altar. Sim, Espírito Santo. Diante do teu altar. Flua aqui, Espírito Santo, com o seu poder. Rio de Deus, comece a fluir nesse lugar. Libera um rio de fogo nesse lugar. Um rio de fogo nesse lugar. Oh, rapapapapapapapá. Racalabassora ele mandara labaixar. Remandoro bossora ele mandara labaixer. Oh! Mais Deus! Santo Espírito desce como fogo. Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia. Incendeia. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez. O céu descer, a terra clama, A terra chama. chama, chama, e mais uma vez, queremos ver Yeshua descer. que seja hoje, que seja agora, e vem derramar o teu que seja hoje, que seja agora, e vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, Vem derramar o teu Espírito. que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Que seja hoje. Uou! O Espírito de Deus está aqui. Que seja agora. Uou! Mais Deus! Fogo de Deus! Fogo de Deus!
Oh, mais. Oh, remandala vassoura, eleva baixar. Oh, adore a Ele, adore a Ele. Oh, rapapapapapá, racalamandora vassoura, ele baixar. Oh, mais. Ralamandora vassoura, ele baixar. Fogo de Deus, fogo de Deus. Mais. Ore no Espírito, ore no Espírito. Oh, oh, Jesus, Jesus, Jesus. O Espírito de Deus está se movendo aqui. O Espírito de Deus está tocando aqui. Existem vidas aqui que vão ser transformadas para sempre. Vem um novo ciclo, vem novas dimensões de glória, vem novas responsabilidades que o Senhor vai depositar nas suas mãos. Vem novos níveis de influência. O Senhor vai levantar alguns aqui que vão ter alcance nacional, alcance global. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, deseje mais, deseje mais. Ele é quem toca, Ele é quem toca. Ele quer te tocar. Existe mais para você, existe mais para você. O Senhor te diz: não tenha medo, não tenha medo. É a minha glória, é o meu poder que quer te tocar. Existe cura hoje aqui. Mais, Deus. Mais o teu fogo, mais o teu poder. Feche teus olhos agora. Estenda as suas mãos, feche teus olhos. Não se distraia. Existem muitas pessoas distraídas, esperando, querendo saber o que está acontecendo do outro lado. Não se distraia, você precisa conectar o seu espírito ao Espírito do Senhor. Quando você faz isso, em um instante essa glória desce e toca a sua vida. De olhos fechados, mãos estendidas. Se você ora em outras línguas, comece a liberar agora. Comece a liberar. Mova as águas do teu espírito. Mova as águas do teu espírito. Se você ainda não ora em outras línguas, receba hoje. Receba hoje, simplesmente receba. Não seja racional agora, você não precisa entender. Você discerne pelo Espírito. Jesus, 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 Jesus. Existe fogo que está sendo gotejado hoje aqui. Existe um óleo fresco que está sendo gotejado hoje aqui. Oh, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Deus, oh, Deus. Ah, Deus, nós temos fome e sede de Ti. Nós temos fome e sede de Ti. Hoje é uma noite para beber do Espírito. Não se embriague com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Beba do Espírito Santo nessa noite. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Acesse agora a sala do trono. A Bíblia diz: achegai-vos com confiança
ao trono da graça. Achegai-vos com confiança ao trono da graça. Você pode se achegar ao trono da graça. O véu foi rasgado para você. Se achegue ao trono da graça. Não abra os seus olhos, não abra os seus olhos. Se achegue ao trono da graça agora. O seu Espírito sabe o caminho. O seu Espírito sabe o caminho. Se achegue nesse lugar. Se achegue diante do Rei da Glória. Diante do Rei da Glória. Oh, 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 oh. Se achegue diante do Rei da Glória. Existe vida que flui dele. Existe poder que flui dele. Existe vida que flui dele. Existe glória que flui dele. Existe unção que flui dele. E é para você. É para você. É para os filhos. É para os filhos. Simplesmente receba mais dessa glória. Pegue mais dessa glória. Pegue mais dessa glória. Simplesmente pegue mais dessa glória. Pegue mais. Está sobre você. Pegue mais. Beba do Espírito. Pegue mais dessa glória. Pegue mais dessa glória. Pegue mais dessa glória. Espírito Santo, aumenta a glória. 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 Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Mais glória. Hey. Mais a glória de Deus. Chora, papapá. Mais a glória de Deus. Oh, remandar a baixar. Mais Deus. Mais. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Mais. Mais. Não sabe. Está sendo liberado sem medidas. Sem medidas. Sem medidas. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Ei, rapapapapapapapá. Rabababababachá. Remanabaçô. Requelemandarabá. Fogo de Deus. Mas. Onde estiver, Mas. Fogo de Deus. a glória de Deus. Mas. Aí está. Aí está. Mas Deus, como um fogo do topo da cabeça à planta dos pés, fogo de Deus, oh, uma nova dimensão da glória de Deus, novas autoridades, novos dons, novas capacidades, novos níveis de glória, de influência, de poder. Ei, curar corações, curar corações. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, Oh Deus, oh Deus. prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh Jesus, Espírito de Deus está aqui. Teu amor é Espírito de Deus está se movendo aqui. Pai de um Oh. leão, de uma garra, de um Peça leão, mais para Ele. como nenhum Existe mais, existe mais. Persegues e me abraças.
persegues e me abraça, envolve em quem tu és. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Você que está sendo tocado pelo Espírito Santo, corre aqui na frente. Você que está sentindo o Espírito de Deus está te tocando agora, corre aqui na frente. Existe mais para você. Você que está sentindo o toque do Espírito Santo, corre aqui na frente, corre aqui na frente. Rápido, rápido, rápido. Se aproxime bem do altar aqui. Oh, Jesus, Jesus. Pode aproximar mais, vem. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Vidas serão mudadas hoje, vidas serão mudadas hoje. Vidas serão transformadas hoje, para sempre, para sempre, para sempre. Oh, Jesus. Pai, libera os teus anjos agora aqui, Pai. Libera uma legião de anjos agora aqui, Pai. Anjos ministradores, anjos de cura, anjos de libertação, anjos que liberam dons. Pode afastar as primeiras cadeiras, afasta os dois primeiros bancos, pode aproximar mais. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Oh, ele já está tocando, ele já está tocando, ele já está tocando. Existe um rio que está fluindo aqui, existe um rio de fogo que está fluindo aqui, um rio de fogo debaixo dos seus pés aqui. Existe um rio de fogo debaixo dos seus pés que começa a fluir e inundar essa casa aqui. Oh, oh, Jesus, Jesus. Remandar a vassoura, ele mandar a lache. Como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, e tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som? Desce na terra, qual é o som? E Esse é o som do carpinteiro, batendo a porta. Oh! Aí está, aí está. Esse é a bandeira do carpinteiro, Aí está. do carpinteiro, Oh! batendo a porta. Mais. E esse Mais. é o som. Chorra lá, Do lado mandarava. de dentro eu abro a Mais. porta. Do lado de dentro Fogo de Deus. eu abro a porta. Fogo de Deus. Eu abro a porta. Fogo de Deus. Charra pa 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 pa. Erra lá, mandarava. Mais. Mais. Mais, Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. O topo da cabeça, a planta dos pés. pode Uma nova unção. Repatou que leva a sua machar. Oh, e vem queimar um novo alcance. tudo em mim. Um alcance nacional. Ei, retocou o bolso de machar. Rebando que sorele mono que tá assim. Romia sole que tora lá baixar. Mais. Pode Mais. entrar. Mais. A
O Senhor te tira das trevas hoje. O Senhor te tira das trevas hoje. O Senhor te tira. Remacotelemaçou. Oxeteremoçou. Requetoromoçou. O Senhor purifica hoje. O Senhor limpa hoje. Oh, Jesus, Jesus. Casa é tua, pode entrar, Senhor. Fogo de pode Deus. entrar. Fogo de Deus. A casa é sua. Fogo de Deus. Mais. Do topo da cabeça à planta dos pés. 1, 2, 3. Fogo. Nós estamos reunidos. Fogo de Deus. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Fogo de Deus. Vem acender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está. Fogo. Pode soprar o vento. Vem acender a brasa. Nós estamos reunidos. Mais. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Filha amada. Ei, Tira com Ei, Jesus. Sente a chama. Mais Deus. Oh, uma nova graça na comunicação, uma nova graça. Oh, nas artes, na família. Oh, Jesus, mais Espírito Santo. Me constranger com seu amor. Mais do topo da cabeça à planta dos pés. Um manto de fogo, de glória, de unção. Fogo de Deus. Tem compaixão de mim. Mais. Toca nos meus olhos. Mais. Faz a escama cair. Filho de Davi. Jesus. Mais Deus, uma nova graça, um novo alcance nas artes. Toca nos meus olhos. Novas inspirações, artes proféticas, artes que vão mudar atmosferas, famílias, lares, casas, novos sonhos, novas visões. Eu quero mais Jesus, mais fogo, mais glória, mais a tua unção, mais o teu poder. Oh Jesus, Jesus, não pare de orar no Espírito. Olhe no Espírito, vá gerando. Oh sim, vai gerando o que o Senhor está gerando no seu interior. O Senhor está gerando coisas dentro de você. Oh Jesus, sobre nós não conseguiremos ficar de pé. Tamanho a sua glória sobre nós. Derrama a tua sobre nós. Oh Deus,
fresco, vinho novo, óleo fresco, vinho novo, uma nova alegria, uma nova paz. Oh, uma nova paz, uma nova alegria transbordante. Oh, Jesus. Uma nova alegria transbordante. O Senhor tira todo fardo hoje. 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 Oh, Ramonocete queremachar. O Senhor tira todo fardo hoje. O Senhor tira toda a culpa hoje. O Senhor tira toda a culpa hoje. O Senhor tira toda a dor do coração hoje. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Toca meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. O amor de Deus está sendo liberado aqui. Eu quero me apaixonar. O Senhor está curando corações, corações órfãos, corações ofendidos. Oh, o Senhor está revelando o coração paterno, coração do Deus Papai, um Pai de amor, um Pai que não deixa, um Pai que não abandona, um Pai que não decepciona, um Pai que não vira as costas. Me apaixonar, Ele é um bom Pai, Ele é um bom Pai, eu quero me. Ele é um bom Pai. Oh, Ele é um bom Pai. Ele é o Pai que você sempre buscou. Oh, rebiaçu, relebachá. Oh, Deus. O que dizer? O que fazer quando Deus está se pode ser? novo tempo, uma nova Nós te estação. desejamos. Eu declaro que as trevas devolverá 7 vezes mais do que roubou. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Dupla honra, um tempo de dupla honra. Rebratos, Nós te bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Jesus. Aqui. O Senhor quebra todo o cativeiro hoje. Arrapapapapapá. O Senhor levanta os profetas hoje. Ei, rapapapapapá. O Senhor levanta os profetas hoje. Ei, eramacotorobandalamassá. Ei, rapapapapapá. O Senhor coloca autoridade, poder, unção, ousadia, dons espirituais. Oh, mais. Oh, é um tempo de correr, é um tempo de correr, tempo de avançar, aceleração. Oh, Deus. O que dizer? Oh, Jesus. O que fazer quando Ele vem? Aqui. Oh, Deus. Mas que ser bem-vindo,
o nosso galardão. O seu olhar de graça nos trai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como meu coração dispara no meu. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama. Jesus, é um tempo que Deus vai tocar as próximas gerações. Ele está tocando os filhos. É um tempo que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. É um tempo de derramar do Espírito Santo. Ore pelos seus filhos agora. Ore pelos seus filhos. Se você estiver com seus filhos agora aí, se aproxime dele e ore por eles. Peça para que o Espírito Santo toque eles. Peça para que o Espírito Santo toque eles com poder. Espírito Santo, toca a próxima geração. Espírito Santo, levanta também aqueles que vão ser levantados para tocar as próximas gerações, Pai. Oh, Ramonose que rebalabachá. Mais, Deus, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Ora labassar. Requele mandarabassou. Jesus, Jesus, Jesus. O céu se une à terra com Jesus, Jesus. Meu Jesus. coração dispara e o meu peito acelerado. Oh, Não Jesus. tenho tempo pra perder com ressentimentos. O amor de Deus está sendo liberado aqui. O amor de Deus está sendo liberado aqui. Deixa o amor de Deus tocar a sua vida agora. Oh. Nós vamos fazer a última oração agora. Quero que vocês se aproximem bem aqui na frente. Podem se aproximar bem na frente aqui. Dê as mãos para alguém que estiver do seu lado agora. Você que quiser vir aqui para frente também, pode vir. Existe uma onda do poder de Deus que está sendo liberada aqui. Pode vir mais para frente, dê um passo à frente todo mundo. Dê a mão para alguém. O nosso corpo é um condutor da glória de Deus. No princípio, Deus criou o homem e o homem era vestido de glória. Adão era vestido da glória de Deus. E quando ele pecou, ele se viu nu, porque essa glória saiu dele. Mas Jesus veio restaurar essa glória sobre nós. Jesus veio nos dar novas vestes de glória. E o seu corpo é um condutor dessa glória. Deus assoprou
sobre o seu corpo do Espírito dele. Porque ele criou o seu corpo para carregar essa glória. E essa glória também é liberada, é transmitida através de você. É por isso que ele te chama para ser aquele que vai invadir as áreas da sociedade com o poder do reino de Deus. É através do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai usar o seu corpo, vai usar você para trazer essa realidade do céu para a terra. Oh Jesus, dê a mão para alguém. Existe uma glória que já está passando aqui, está passando, está sendo transmitida de corpo a corpo aqui. Feche teus olhos agora. Eu vou contar 3 agora. Eu vou fazer uma contagem até 3. E quando eu falar 3, você vai gritar com toda a sua força. Você vai gritar fogo. Você vai gritar fogo. E o fogo de Deus vai tocar a sua vida. Feche teus olhos agora. Acesse a sala do trono agora. Acesse a sala do trono agora. Acesse esse lugar. O Espírito de Deus está sendo liberado aqui. Existe óleo fresco sendo liberado aqui. Existe uma unção elétrica sendo liberada aqui. O rio de Deus está sendo liberado aqui. Um rio de vida, um rio de fogo, um rio de poder. Oh Jesus. Permita que o seu corpo agora seja um transmissor dessa glória. Permita que o seu corpo seja um condutor do amor, do poder, da graça de Deus agora. A glória de Deus vem sobre você e transforma a sua vida para sempre. 2, o rio de Deus começa a passar por aqui. O rio de Deus começa a inundar este lugar aqui, com cura, com libertação, com transformação, com renovo. Oh! Três, fogo, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Mais, 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 mais. Pegue mais, pegue mais, pegue mais. Fogo de Deus. Rapapapapapapapá. Requelemaramassou. Rababababá. Requelemodossou. Ribiassorelebababá. Requelebadaramassou. Mais. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo. 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 Fogo de Deus. Fogo de Deus. Que me apaixona. Receba mais, Marilene. Ei. Oh. Mais que tudo nós queremos tua glória. Exalte ao Rei da Glória. Adore ao Rei. Mais que tudo Adore ao Rei da Glória. nós queremos tua glória. Receba mais, Dândara. Receba mais, Igor. Mais. Oh, Jesus, Jesus, Jesus.
que tudo. Nós queremos sua glória. Existe vinho novo liberado nesse lugar hoje. Lá em Atos 2, diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e diz que as pessoas começaram a se escandalizar, falaram: eles estão bêbados, essa hora do dia, estão todos bêbados. Eles não estavam normais, eles não estavam comportadinho lendo a sua Bíblia, eles pareciam que estavam bêbados. E Pedro falou: isso é o que foi prometido pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne, toda a carne. Oh, Teu é o poder. então beba mais do Espírito, beba mais do Espírito, beba mais do Espírito, beba mais do Espírito. Hoje está liberado se embriagar no Espírito. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Você que deseja um toque fresco de Deus, as crianças vão impor as mãos hoje aqui sobre você. Você que deseja, vem aqui. As crianças, quero que as três vão impor as mãos. Um toque de pureza do céu, um toque de santidade, de paz, de alegria. Você que deseja, vem aqui, pode vir aqui. Vem Espírito Santo, põe as mãos. Vem Espírito Santo, vem as crianças aqui, as três. Oh, você que deseja, vem aqui, se aproxime aqui. Oh, Jesus, Jesus, das tais é o reino dos céus. Sinta o toque de Deus através delas. Oh, Toque-me beba do Espírito. enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Deixa o poder que está fluindo aqui. Eu não me Existe graça fluindo aqui. sem tua presença, eu me rendo, Heitor, ajude a ministrar também. eu me rendo a ti. Só toque nas pessoas, só toque. Libera o amor de Deus, libera o amor de Me Deus. rendo, Uau, Jesus. me rendo a ti. Uau, Deus. Toque-me de novo. Simplesmente receba mais de Deus. De novo. Ministrar também. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Existe fogo fluindo aqui das crianças.
Existe cura fluindo delas. Existe cura. Você precisa de uma cura no seu coração, uma cura interior. Existe cura fluindo hoje aqui dessas crianças. Oh, Jesus, Jesus. Lembro quando te encontrei, tudo novo Aleluia. você fez. Os abraços que senti me fizeram Adore ao Rei da Glória, adore. prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Declare, declare. Nos rendemos, Deus. Toque, Deus. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo.
sempre, para sempre. Amém. Toda glória a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus poderoso, Deus poderoso. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é grande. Aleluia. Novo tempo sobre a sua família, Miguel, Dora. Uma nova estação sobre vocês. Deus está abrindo uma nova estação. Novos caminhos. Aleluia. 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 Oh, Jesus. 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 É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que quanto a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer
quer usar você poderosamente na área da libertação. Feche teus olhos, estenda suas mãos. Vem próximo dela aqui. Espírito Santo, libera desta unção para libertar cativos, para expulsar demônios, quebrar cadeias. O poder de Deus vem sobre ela, do alto da cabeça, planta dos pés. 1, 2, 3. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Uma nova unção, um novo manto, novos dons, novas autoridades. Oh, Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. E o Senhor te diz: não tenha medo, não tenha medo, Ele vai estar com você. Aleluia. Rebeca, Dogmar, o Senhor tem um novo nível de influência para vocês, na área da família, na área dos negócios. Ele quer expandir, prosperar vocês. Vocês serão abençoadores de outras famílias, de outras vidas, restauradores de famílias. O Senhor diz para vocês. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Temos que ir embora, né? Não vou vontade de ficar aqui. Aleluia. Vamos orar para encerrar. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar para encerrar oficialmente, mas você pode ficar desfrutando aqui da presença de Deus. Amém. Pode beber mais do Espírito aqui. Amém. Está liberado aqui. Open bar do Espírito. Amém. Do Espírito. Amém. Pode beber do céu. Aleluia. Feche teus olhos e estende suas mãos. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez hoje, pelo que o Senhor começou na vida de alguns. Obrigado porque o Senhor mudou alguns aqui, e eles vão ver essas mudanças nos próximos dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está levantando pessoas aqui que vão invadir a sociedade com o seu poder. Não um poder mau, mas um poder cheio de amor, de compaixão. Um poder para curar corações, para curar famílias, para curar vidas, para restaurar a sociedade. E assim todos saberão que somos filhos do Senhor, que a luz que há neles resplandeça e brilhe cada vez mais. E o Senhor diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. De mãos estendidas ainda. Existem 3 pessoas que o Senhor marcou ou vai marcar agora, nesse dia, que a sua vida não vai ser mais a mesma. Talvez você não vai mais reconhecer algumas coisas que vai começar a acontecer na sua vida. Feche teus olhos agora, estenda suas mãos. Espírito Santo, libera os teus anjos agora, anjos do Senhor nesse lugar